Então, pessoal, continuando aqui nossa segunda aula, então nosso caso é uma subestação de consumidor menor, com nível de tensão menor que 69 kV, tá bom? Então, é interessante nós abordarmos alguns pontos inerentes dela. Por exemplo, é uma subestação alimentada em tensão primária de distribuição. E vamos ter que ter um alimentador que vai ser de 13,8 e aí vai alimentar essa subestação. Então, ela é destinada a alojar medição e proteção, facultativamente proteção. Ou seja, algumas subestações elas não vão ter proteção. Qual a proteção que eu digo? O relé microprocessado que faz ali o acionamento do disjuntor de média tensão. Vai depender do nível de potência daquela subestação. Se é uma subestação que é menor que 300 kVA, uma potência menor que 300 kVA, então ela não é obrigado a ter um relé microprocessado e que vai controlar um disjuntor, tá bom? Então é muito importante essa noção. Isso vai depender muito também do caso da manutenção. No momento que você for dar uma manutenção ou se for ali realmente fazer uma operação nessa subestação desse tipo, então é bom se fazer valer essa questão. Outra coisa, deve ser construída no limite da propriedade com a via pública, preferencialmente próximo à entrada principal da unidade consumidora, para facilitar o acesso dos representantes da distribuidora. Ou seja, eu não posso, isso é em nível de projeto, tá bom? Mas assim, eu não posso colocar uma subestação de consumidor, cabine primária, em qualquer lugar do meu cliente. Eu tenho que sempre buscar deixar essa subestação o mais próximo possível da entrada, por onde está passando ali o alimentador de média tensão, tá? Isso aqui quem diz é a norma. E outra coisa, todas as partes condutoras não destinadas a conduzir eletricidade devem estar equipotencializadas ao terra. Esse é um ponto que se deve olhar no momento que se faz uma inspeção, no momento que você vai fazer ali o orçamento. Por quê? Todas as partes metálicas, exceto os condutores, os barramentos de condução de corrente, mas, por exemplo, as barras de proteção, o gradil, as portas, janelas metálicas, tudo que for metálico dentro da subestação deve estar equipotencializado, ou seja, todos devem estar conectados à malha de terra da subestação. E essa malha de aterramento da subestação, principalmente subestações abrigadas, elas devem ser feito um estudo, um projeto para essa malha. Tá? Porque ali nós temos que verificar tensões de passe, tensões de toque que chegam a níveis elevadíssimos com relação ali ao nível de curto-circuito. Então, assim, é muito interessante você avaliar tudo isso no momento que você está entrando numa subestação. Então, anote isso aí no seu caderno. Entrou na subestação, vai fazer um orçamento, vai fazer uma manutenção, uma operação, verifique se todas as partes metálicas estão aterradas. E desta forma você vai estar ali trabalhando de acordo com que a própria norma diz, tá? Então, um resuminho aqui, eu fiz um quadro, que é um quadro de resumo aqui, tá, pessoal? Deixa eu dar um zoom aqui. Então, aqui, opa, puxei demais, cadê? Achei. Então, dá um resumo aqui. Então, nós vamos ter o tipo de subestação. Então, nós temos subestação simplificada, tá? Que vai ter a medição na baixa tensão, proteção na alta tensão por fusível e somente um trafo de potência máxima de 300 kVA. Então aqui nós temos a subestação simplificada, tá? Então ela tem ali uma potência máxima de 300 kVA para ser chamada de simplificada. O tipo construtivo, então ela pode ser em alvenaria, tá? E aí a entrada pode ser aérea ou subterrânea, blindada. A entrada tem que ser subterrânea, certo? Porte, se for no porte, subestação aérea, a entrada pode ser aérea ou subterrânea, vai depender do caso. Então, nunca vi uma entrada subterrânea, somente entrada aérea. Mas existe sim a possibilidade dela entrar subterrânea, subir no porte e aí descer novamente subterrânea em baixa tensão. E se for blindada, nós vamos ter ali ela subterrânea. Então, tá aí o nosso gráfico, nosso quadro. E vamos passar aí adiante.
Se for uma subestação simplificada, né, que vai ter a sua instalação em poste, ou seja, ela tem ali no máximo uma potência de 300 kVA, por isso ela é chamada simplificada. Então a sua montagem ela é externa a qualquer construção e é feita em poste de concreto com cruzeta ou outros elementos de fixação para ramal de entrada. Aí pode ser um poste circular ou um poste duplo T, e geralmente é um poste, por exemplo, 11.600 ou 11.000, né, que são as características ali de altura e quilograma-força. Então depende muito ali, na parte de projeto vai ser analisado isso daí. Mas o que é importante para a gente no que diz respeito à manutenção, verificar se ela é uma subestação simplificada aérea, e se for, nós temos que avaliar qual é o tempo que aquela subestação está sendo instalada, né? Qual o tempo que ela está em operação, qual a intensidade dessas cargas, né? Qual é a corrente circulante ali naquela subestação e o que isso vai influenciar na intensidade das cargas. Por quê? Se eu tenho uma subestação aérea e essa subestação aérea está há muito tempo ali operando e ela pode estar operando em sobrecarga, a subestação aérea ela é obrigatória ter um transformador a óleo. Então o transformador a óleo nós temos que fazer diagnóstico. Não é porque ele tem uma baixa potência comparada a outros, né, subestação abrigada, por exemplo, que eu vou me omitir de fazer as análises necessárias. Por exemplo, tem que verificar se o óleo isolante ainda mantém as características físico-químicas dele, né? Tanto de isolamento quanto de trocas de calor. E a partir daí verificar se aquele transformador, né, se o óleo precisa de substituição ou não, tá bom? Então isso é muito importante fazer. Muita gente esquece, não se faz em subestação aérea esse tipo de análise, mas tem que ser feita. Querendo ou não, é um equipamento ali que o óleo vai se degradar com o passar do tempo e ele vai ter sua validade. E a validade dele vai diminuir consideravelmente em decorrência de um alto consumo de corrente. E se ele está em sobrecarga, então essa validade do óleo diminui mais ainda. Então, se faz manutenção em subestações aéreas? Sim, se faz, né? É obrigado a se fazer, mas muitos clientes, muitos operadores acabam não fazendo por achar que nunca vai ser necessário. Então deve sim ser feito, né? Principalmente a verificação, reaperto de todas as conexões, né? Faz ali a abertura na alta, né? Antes de chegar no transformador, né? Das chaves seccionadoras, eu abro e aí eu faço o reaperto de todas as conexões, faço as medições necessárias ali no poste mesmo, verifico se aquele transformador está adequado e retiro o óleo para análise. E a partir daí eu verifico se aquela subestação aérea ainda está funcionando em plena capacidade técnica, tá? Existem muitos casos em que essa subestação aérea ela acaba se sobrecarregando e esse transformador ele entra em explosão, ele explode, né? O óleo dentro dele aumenta a pressão e ele acaba explodindo, e essa explosão gera um ponto de curto-circuito e ali aquele óleo passa a ser um combustível e ali nós temos um grande princípio de incêndio. Então é muito importante isso daí. Aqui nós temos um exemplo, pessoal, que vocês podem ver aqui na tela. Nós temos um transformador aqui, pelo tamanho dele, não gosto de chutar, mas pelo tamanho dele deve ser um transformador aqui de 112,5, tá? Aqui nós temos um outro transformador de 35, um transformador monofásico. Nós temos aqui o para-raios, tá? E aqui o isolador. Então nós temos o para-raios que vai aterrar e jogar esse surto que vem da rede em média tensão para o aterramento, né? E aí filtrar esses surtos. E aqui nós temos um padrão de entrada. É interessante aqui que nós temos somente uma única chave, tá? Um elo fusível, uma chave XS, ou do tipo Matthews, e aqui ela faz justamente a proteção em alta ou em média tensão
para esse transformador aqui monofásico. Coloquei um transformador monofásico porque a gente também acha que não precisa de manutenção. Todos esses equipamentos precisam de manutenção, tá, pessoal? Principalmente quando eles estão submetidos a uma sobrecarga. Como eu vou saber se ele está em sobrecarga? Eu verifico no próprio painel de baixa tensão, faço a relação. Se aquele, qual é a corrente nominal desse transformador? E se aquela corrente referenciada ao secundário está no seu limite todo momento, eu tenho ali aquele equipamento trabalhando em sobrecarga. E ele trabalhar em sobrecarga, ele vai degradar mais rapidamente esse óleo isolante que existe no seu interior. E essa troca que existe aqui nesse radiador, ele vai acabar se tornando cada vez menos eficiente, e a tendência é justamente esse transformador vir a entrar em combustão, né, e se tornar ali um princípio de incêndio gravíssimo, tornando-se até uma bomba, né? A gente fala que chama de bomba relógio por conta disso. Então, é necessário sim fazer a manutenção nesse tipo de subestação aérea. E a subestação convencional, nós temos a simplificada, que é no máximo 300 kV, né? E pode estar aérea ou ao tempo. E nós temos a subestação convencional, que geralmente está abrigada em um cubículo em alvenaria. Então, vou falar do caso mais recorrente, tá bom? Então, nós temos ali construído mais próximo da entrada. Então, é uma característica de projeto, mas é bom te entender. O ramal de entrada aéreo subterrâneo. Caso a subestação esteja recuada no limite de propriedade, deverá ser subterrânea, ou seja, se ela está para dentro da propriedade, subestação, a sua entrada, o seu ramal deve ser subterrâneo por uma questão de segurança. O que mais? Preferencialmente deve ser construída no nível do solo para ser construído em pavimento acima ou abaixo, deverá justificar a concessionária, ou seja, aqui entra a parte de projeto, mas eu vou abrir um parênteses que eu acho muito importante falarmos disso com relação à manutenção. Na maioria das vezes, a subestação abrigada ela vai estar no nível de solo, tá? Ali perto da garagem, na parte externa da edificação e tudo mais. Mas se nós formos verificar a maior demanda, eu estou falando não industrial, comercial e predial, é justamente em prédios, em torres, né, prédios que podem ser até de moradia ou até comercial. Então, neste caso, essa subestação ela vai estar, na maioria das vezes, pessoal, não é sempre, na maioria das vezes no subsolo, tá? Ali na garagem, na parte da garagem que fica no subsolo do prédio. Ou seja, então ali já se passou por uma etapa de análise de projeto na concessionária para justificar estar essa subestação no subsolo. E pelo fato dela estar no subsolo, olha só, ela está no subsolo, então ali ela está próxima de toda a rede estrutural do prédio, que vai suportar o prédio. E essa subestação, se não for um transformador, por exemplo, utilizar o transformador a seco em subestações que estão no subsolo. Isso para projetos aprovados recentemente, de 5 a 10 anos para cá. Porém, existem ainda subestações antigas que têm transformadores a óleo no subsolo de prédios. E aí olha o problema, o transformador a óleo é uma bomba relógio. No momento que ele ultrapassa todos os seus limites técnicos de transformação de energia e tudo mais, né, elevação e abaixamentos da tensão, o que acontece? Ele começa a operar como se fosse uma bomba relógio. Nesse momento, se não tiver uma manutenção realmente eficaz nesse tipo de subestação abrigada, subterrânea e a óleo, não é o caso das novas subestações mais antigas. Então o que acontece? Ele pode entrar em explosão, ele pode explodir esse transformador, e essa explosão, dependendo do caso, isso daí varia muito, tá, pessoal? Ele pode somente só queimar, ou ele pode realmente explodir, e ela pode abalar a estrutura do prédio, além de que pode surgir ali um incêndio grave, porque incêndios em que tem o seu princípio na rede elétrica, eles não são fáceis de serem extinguidos. Então, nós temos que utilizar um tipo de incêndio classe C, é um tipo de incêndio gravíssimo, e se ele tiver referência ali da média tensão, vai continuar ali, deu um incêndio, vai gerar um curto-circuito.
O curto-circuito vai alimentar o incêndio e eu tenho a alimentação vindo ali da média tensão pelo alimentador da concessionária. Então olha só, olha a gravidade. Eu vou ter ali um combate a esse incêndio, a esse sinistro muito mais complicado do que qualquer outro. Então, em subestações que estão no subsolo, elas devem seguir o parâmetro de manutenção, procedimento de manutenção da maneira correta, da maneira periódica. Principalmente se for antigo, que aí o equipamento está cada vez mais degradado e na maioria das vezes o óleo desse transformador não foi substituído ou sequer analisado. Então ali já entra, como eu falo em outro vídeo, os possíveis clientes que vocês terão, né, que simplesmente são condomínios. Tá? Condomínios residenciais ou comerciais, torres de mais de 6, 7 andares. Então, basta ver na sua cidade se tem muito esse tipo de torre, então com certeza vai ter muito serviço nesse tipo de nicho, que é a manutenção de subestação. Claro que esse workshop não vai lhe capacitar, lhe habilitar para isso, certo, pessoal? Não vou... Aqui é simplesmente uma qualificação, ele está te dando conteúdo, mas não está lhe habilitando, qualificando para trabalhar nesse ponto. Quem vai fazer isso é NR10, CEP e outros cursos mais completos. Ela também, a subestação convencional, ela é dividida em compartimentos. Todos os compartimentos devem ser protegidos por anteparos, telas e grades e devem ser dimensionados suficientemente para abrigar os equipamentos e garantir remoção e circulação de pessoas durante a manutenção. Então, o que acontece? Durante a manutenção desse tipo de subestação, vai ser necessário, obrigado, se fazer toda a movimentação, né, de pessoas ali para entrar realmente na cabine, para entrar realmente ali no anteparo, num compartimento e fazer a manutenção. Então eu tenho que ter, né, em todas as cabines todas as distâncias necessárias para o equipamento realmente ser instalado e para ter a manutenção. Tá? E outra coisa, tudo deve ser aterrado. No momento que você faz toda essa manutenção, deve ser garantido que no final tudo estará aterrado. Aí dessa forma, ter ali uma manutenção de segurança, tá? E com grande rigor técnico. Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui. Então aqui nós falamos tantos dela, então aqui eu trouxe uma imagem, né, que vai caracterizar esse tipo de subestação. Então aqui nós temos a cabine de entrada, tá? A nossa cabine de entrada que com certeza vem aqui, desce a nossa mufla, né? Mufla de entrada que vem no cabo de média, e ele vai aqui, geralmente nessa cabine de entrada já é utilizada também a cabine de medição. É uma cabine de propriedade da concessionária que vem lacrada pela concessionária, e para você abrir essa cabine você tem que solicitar a abertura do lacre para a concessionária. Então a concessionária que vai abrir esse lacre para você dar manutenção e depois ela vai vistoriar e fechar esse lacre. Então aqui vem todos os TPs e T6 que a gente vai ver depois, de medição, que são TPs e T6 mais, como eu posso dizer, são mais sensíveis para ter ali um nível de medição fidedigno. Porém, eles não podem ser utilizados para proteção. Vindo aqui, depois nós vamos ter a cabine de proteção, que neste caso nós temos um disjuntor, né, que aparentemente aqui parece ser um disjuntor a vácuo, tá? Então nós temos aqui o disjuntor a vácuo. Toda a entrada nós temos aqui a chave seccionadora, que faz aí a abertura, o isolamento elétrico de cada cabine, e aqui nós temos os nossos T6 e TPs que vão fazer a relação de transformação de média tensão das aferições de tensão e corrente, e vão jogar para o relé microprocessado que está aqui e vai avaliar e dar o trip, né? Ou seja, dar ali o comando para o disjuntor abrir e, né, durante uma falta, principalmente durante o circuito, uma sobrecarga, ele faz isso, ele verifica, dependendo do nível, das condições de parametrização que nós vamos fazer, né, durante o projeto. Então aqui não é foco nosso parametrizar, fazer a parametrização de proteção, não é projeto, é manutenção.
e a concessionária aprova e a partir daí faz a configuração, insere esses valores de parametrização dentro desse relé microprocessado e esse relé microprocessado faz o diagnóstico juntamente com os TCs e TPs. O TC manda ali o sinal de corrente, né, o nível de corrente já relacionados ali para baixa e o nível de tensão também, e a partir daí esse relé ele compara e devido à sua configuração previamente feita e aprovada pela concessionária em projeto de proteção de cabine primária, ele faz o trip, manda o sinal para o disjuntor abrir, ou seja, durante um curto-circuito o disjuntor vai abrir sobrecarga e durante uma sobrecarga o disjuntor vai abrir sobrecarga, ou seja, o disjuntor ele é uma peça importantíssima dentro de uma subestação dessa, porque ele justamente faz esse seccionamento, essa abertura em carga e ali ele faz a extinção desse arco elétrico, que como está em carga ele vai ter que extinguir e nesse caso ele faz a extinção por um disjuntor a vácuo, então o próprio vácuo vai extinguir esse arco. E seguindo aqui nós vamos ter a cabine aqui, ó, cubículo de transformação, onde nós temos o nosso transformador, né, que é um transformador a óleo. A gente facilmente identifica que é um transformador a óleo devido aos radiadores deles aqui. Então tem um óleo aqui circulando por convecção natural, fazendo a trocação desse calor com o ar, tá? E ali nós vamos ter aqui a entrada em média tensão e a saída em baixa tensão. Então todos têm esse cubículo, sempre vão ter a placa dizendo que não pode operar essa chave sobrecarga, porque essa chave ela faz o seccionamento, porém se eu fizer o seccionamento dela sob carga, eu vou gerar o arco elétrico, e esse arco elétrico é um surto que pode tanto danificar a chave como os equipamentos. Então para abrir, operar sobre carga, somente com o disjuntor. Beleza, pessoal? Isso aqui é muito importante aí.